Shalom, pessoal. Shalom. Aula 3 da linha do tempo, da cronologia bíblica. Hoje vamos começar fazendo uma breve recapitulação. Eu coloquei os nomes aqui de forma ordenada, né? Nós tínhamos feito todos os nomes em sequência aqui. Como nós estávamos falando sobre a questão do significado dos nomes, então o significado você já pegou das outras aulas, né? Qualquer coisa vai revendo o vídeo aí quantas vezes precisar, né? Aqui eu coloquei já na sequência de tempo aproximada. Então os risquinhos aqui, né? Então você vai ver que Adão está aqui, os riscos é quando ele começou quando o filho nasceu, né? Então aqui Shet nasceu quando Adão tinha 130 anos. Então em laranja nós vamos ter a data que o Shet nasceu. E em vermelho, 1042, o ano em que Shet morreu. Tá? E aqui embaixo eu coloquei aqui uma linha vermelha para dizer quando que aqueles que morreram, que alguns nós vamos sinalizar aqui embaixo, daqueles que forem mais importantes. Porque aqui no caso, Adão, né, em 930, né, aqui no ano 900, né, 900 ele morreu. Então, a ideia é de que nós sabermos de uma forma visual até onde cada um foi, né? Então, ficamos aqui. Uma coisa interessante Adão, né? Vamos dizer aqui que ele é o primeiro aqui, né? Para a gente ter uma noção bem interessante. Ele é o triângulo rosa aqui, tá? Então, Adão viveu até 930, né? E Shet viveu até 1042, então ele veio até aqui, ó. Um pouquinho depois do ano 1000 aqui, Shet viveu. Então, Shet conheceu Adão, certo? Então, Shet, você pode colocar aí, né? Enosh foi até 1140, né? Então, até 1140. Então, ele passou de Adão também. Então, ele também conheceu Adão. E assim, todos eles aqui, você vai ver que todos... Cainã conheceu Adão. Mahalalel conheceu Adão. Yared conheceu Adão. Você veja, nós estamos falando de uma linhagem, a linhagem que invocou, quando começou-se a invocar o nome do Senhor. Falamos na primeira aula a respeito da linhagem de Caim. E agora estamos falando da linhagem, essa linhagem que agora que nos interessa, a linhagem em que a Escritura vai dar continuidade até o final. Lembremos que tanto Mateus começa com a genealogia. Este é o livro da genealogia de Yeshua HaMashiach, Ben David, Ben Avraham. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Avraham. Por isso que na primeira aula nós já colocamos Avraham e David, né? Nesse quadro da linha do tempo genealógico, né? Cronologia bíblica de eventos importantes, não é só genealogia, a ideia não é falarmos só sobre genealogia. Importante nós entendermos a genealogia porque ela é o padrão, eram os documentos através do qual se mantinha, né, aquela linhagem viva. Então se passava oralmente o fulano. Então o fulano, todos esses daqui, eles foram convivendo uns com os outros, moravam perto um do outro, talvez no mesmo lugar, né? Sabiam das histórias uns dos outros. Então eles ouviram as histórias. Aqui a gente vai ver aqui o Enoque, Hanô, ele ouviu, cara, vai lá, cara, pai, vamos no Adão.
Vamos no tataravô, né? Não é nem no biso. Vamos no tataravô ouvir as histórias, aquelas histórias do Éden, né? Como que aconteceu? Como que era? Esses caras ouviram as histórias. Era oral. Não tinha TV, cara. Não tinha rádio, não tinha nada. O que eles faziam? Eles só comiam em silêncio? Só comiam ele, a família em casa? Eles conviviam, cara. Era família, cara. Era gente que estava junto. Era gente que invocava o nome do Senhor. Com quem que você... Cara, a gente quer estar com os amigos. Mas como é bom estar com aqueles, cara, que não são apenas amigos. Mas, cara, que compartilham da vida do Senhor. Esse sentido de família está desde o princípio, né? E que muitos possam vir para esta família, né? Para esta vida, para esta mesa, né? A ideia de mesa que sempre... Porque era como? Era na hora de comer, era em volta da fogueira, fazendo comida, né? Então, Hanor ouviu as histórias de Adão. Adão estava lá, falando, normal, vivão, né? Aí, Metushelah, né? Aqui, ó, viveu até 1656. Então, ele também conheceu Adão, né? E ele aqui, ó, nasceu no ano 687. Então, ele conheceu Adão. Lamer, 874 ele nasceu. Ele também conheceu Adão, tá? Agora, Noah nasceu em 1056. Noah não conheceu Adão. Noah é aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele é o 10º depois de Adão. Por que isso aqui é importante, né? Lamer é o nono. Nono, o número 9 na escritura, tem a ver com finalização. Então, aos pouquinhos a gente vai falando também um pouco aqui do valor, o valor dos números nas escrituras, né? Então, Lameque é o 9. Ele morre cedo, lembra que ele morre com 777 anos. Ele é o que vive menos, né? Ele tem a sua vida quase que abreviada, né? Para que ele não experimente, né? Ele vive aquilo que é perfeito, né? 777, né? E aqui em Metushelah, Matusalém, eu coloquei um asterisco. Por quê? Porque ele vive até 1656. Exatamente o ano que depois nós vamos ver aqui, o ano do dilúvio. Tá? Então, ele, lembra que a gente falou, morreu, enviou, né? No ano da sua morte. É como se a vida dele fosse uma vida profética e a morte também. A vida dele anunciou que com a morte traria algo. Eles sabiam o que viria? Não. Nenhum deles tinha experimentado isso, né? Não havia chovido sobre a terra. Eles não tinham ideia do que era. Então, quando a ideia de que o futuro ele nos está escondido, a não ser que ele seja por uma revelação do Pai. Que ele seja uma revelação do Pai que vai apontar para algo. Então, a ideia do que é profético é que você recebe algo, uma visão do futuro, para vivê-la a partir daqui. Noé entendeu, vai acontecer algo e eu tenho que desde já fazer aquilo que Deus me revelou, que é o que? Construir uma arca. Fazia sentido construir a arca? Para o mundo não faz sentido nenhum. Então ele está vivendo profeticamente. Ele está vivendo de algo, cara, que está
lá no futuro, de algo que vai acontecer. Então, ele só tem o presente. E o presente, ele tem que viver obedecendo a Deus. Né? Então, né, uma figura importantíssima, uma figura da igreja, né? A arca, onde entram todos os tipos de animais, né? A ideia de que da preservação, do ser salvo de algo. Né? E Yeshua vai dizer que os últimos dias são como os dias de Noé. Né? Então, entramos aqui, né? Então, o nono finalizou, 1 mais 0, igual a... Estão sabendo matemática, hein? Né? O 1 é o quê? Começo. A partir de Noah, começa uma nova humanidade. Vai começar uma nova humanidade. Por isso a importância desse cara aqui, deixei ele mais alto aqui, né? Porque ele é cara, ele é um padrão, ele é um estandarte, ele é um sinal. Ele é um homem sinal, um ministério sinal, um ministério apostólico, de alguém que faz algo, cara, que estabelece um padrão, né? A ponto de lá, depois, né? Aqui, ele está no ano 1000, no ano 4000, né? E Yeshua vai estar citando ele, vai estar falando sobre ele, né? Vai estar usando ele como exemplo, né? E então vamos para a vida deste homem, né? Noah. Vamos nos deter um pouco nesta pessoa. Hoje vamos falar apenas dele e dar uma introdução a respeito dos seus filhos, né? Devido à importância dele nessa história. Lembra que ainda estamos falando sobre princípios e padrões que vão reger o restante da história, né? Porque dessa geração de uma nova humanidade, olha que louco, não fazia muito tempo não, aqui ó, 1000 anos antes, quer dizer, 1000 anos é bastante coisa, mas 1000 anos aqui e já tinha dado ruim, já deu ruim, né? Já teve uma linhagem, veio até Noah, mas nós vamos ver aqui que já deu ruim, né? Então, vamos para Gênesis, capítulo 5, versículo 32. E diz assim: E foi Noé da idade de 500 anos, e gerou a Sem, a Ram e a Yafete. Shem, Ram e Yafete. Estou lendo aqui na Torá da editora Sefer, se alguém tiver interesse, né? Ela tem um lado em hebraico e o outro lado em português, tá? Então, e gerou a Shem, a Ram e a Yafete, né? Então, foi Noé de quanto? 500 anos, cara. 500 anos. Então, o Noé, aqui, quando ele começou a gerar filhos. Então, antes de nós entrarmos na continuidade da história, nós vamos falar um pouquinho dessa questão uma questão um pouquinho mais técnica, da questão de genealogia, que vai fazer a diferença num ponto assim teológico, né, a respeito depois de Abraão, né, que é a questão essa questão da linhagem, né? Porque nós vamos ver aqui, o texto vai dizer assim, gerou a... Então os filhos de Noé são? Sim. Ram e Yafete. Então, a gente lendo o texto, parece que quem é o mais velho? Shem. O segundo é? E o terceiro, Yafete. E não é assim, né? Não é essa a idade deles. Eles não são o primeiro, o segundo e o terceiro como estão aqui,
né? Mas por que a Escritura faz isso? Lembra que eu falei que sempre ele faz por importância, né? Quem é o mais importante? Né? Pois nós vamos ver na genealogia de Abraão, né? Que Abraão também não era o mais velho. Né? A gente pensa que Abraão era o mais velho. E gerou Terá com 70 anos e começou a gerar filhos. Abraão, Naor e Harã. Né? E nós vemos que não, ele é um nível de importância. Aqui, Shem está colocado como o primeiro pela importância, mas ele é o segundo filho. Então nós vamos para o texto de Gênesis 10, 21, quando fala que... não, vamos primeiro para o 9, 24, quando fala que Noé estava nu na sua tenda, né? E despertou Noé do seu vinho, né? Vamos pegar um pouquinho antes aqui, né? 22, Gênesis 10, 22. E viu Ram, pai de Canaã, a nudez de seu pai, e contou a seus 2 irmãos que estavam fora. E tomaram Sem e Iafete a capa, e a puseram sobre os ombros de ambos, e andaram virados para trás. E cobriram a nudez de seu pai. E seus rostos viraram para trás, e a nudez de seu pai não viram. E despertou Noé de seu vinho, e soube o que lhe fez seu filho mais moço. Então, seu filho mais moço, quem? Ram. Então, o filho mais moço é Ram, tá? Então, vamos colocar aquele bem pertinho aqui, ó, Ram. Nós não sabemos exatamente aqui a idade de Ram, tá? Então, Ram vem depois de Shem, tá? E em Gênesis 10, 21, então a palavra aqui no hebraico é Katon, pequeno, seu filho mais pequeno, né? Então, e em Gênesis 10, 21, diz: E a Sem nasceu-lhe filhos, também a ele, pai de todos os filhos de Éber, e irmão de Iafete, o mais velho. O mais velho. Então Iafete era o mais velho. Então, se Noé começou a ter filhos 500 anos depois, em 1056 ele nasceu. Com 1556 ele começou a ter filhos e ele teve aqui a Iafete, tá? Então Iafete nasceu aqui em 1556, né? Shem nasce 2 anos depois, tá? Então aqui nós estabelecemos o quê? Mais uma vez a ideia, né? Aquilo que começamos a falar, que agora, até aqui, né, nós vemos aqui a linhagem do segundo filho. Né? Shet aqui foi colocado no lugar de Abel, de Revela. A ideia do primeiro e do segundo Adão. A ideia de que o segundo sempre é aquele que não é o primeiro que herda. Olha que coisa louca, né? Aqui, então, temos uma sequência que ela não é mais um padrão. Por quê? Porque Adão, que era o primeiro filho, de alguma forma aquilo foi removido da vida dele. Se foi tirado do Éden e já não é mais, entendeu? Então, agora haverá uma restauração através de uma outra linhagem. Né? Então, aqui, Iafete é o mais velho, Shem é o segundo, e através de Shem é que nós vamos ver a continuação da linhagem. Tá bom? Agora voltamos para Gênesis capítulo 6.
Então lemos o versículo do capítulo anterior, o último versículo, que foi Noé da idade de 500 anos e gerou a Shem, a Ham e a Yafet. Então ele já introduz a história. Lembra também que ele já fala a história de uma vez, né? E ele teve esses 3 filhos. Sempre tem um novo momento, um novo estabelecimento na história. Essa aqui é um lugar onde realmente o capítulo muda, né? Então, ele encerrou o capítulo 5. Foi isso. Acabou o final dos capítulos, né? Que não existiam originalmente, né? Mas você vê que aqui tem uma história que ela encerra com aquele ponto mesmo, né? E gerou a Shem, a Ham, a Yafet. Ponto. Aí começa o drama da história, né? Aí começa o capítulo 6. Né? E foi quando começou o homem a multiplicar-se sobre a face da terra e nasceram filhas a eles. Então a história dá uma mudada agora. Vai contar o que estava acontecendo quando Noé teve os seus filhos. Noé já é o personagem principal, mas o contexto da história agora é quando começou o homem a multiplicar-se. A ideia de Rav, a palavra Rav, de Todarabá, né? Muito obrigado, muito, né? Algo começou aqui a inchar na terra. Quando começou quem? Adão. Agora já fala da humanidade como um todo. A gente não sabe se é Caim, se é Shet, cara, quem é? Cara, Adão, a palavra no original. Adão já está morto. Então essa palavra agora já se refere à humanidade, né? E foi quando começou Adão a multiplicar-se sobre a face da terra e nasceram filhas a eles. Não nasceu filha. Por que fala nasceram filhas a eles? Lembra que a escritura, cara, não tem nada, não dá ponto sem nó. Ela não dá ponto sem nó. Esse é o livro dos princípios, Bereshit, no princípio, em princípio. É o livro de princípios. Cara, nasceram filhas a eles. Guarde isso. E a palavra aqui também foi quando o homem começou a multiplicar-se. O homem já estava multiplicando lá antes. Mas aqui começou a ideia de cara, muito. Eles não só estavam tendo filhos, mas eles começaram a ter bastante filhos. Começou a encher a terra a ponto de talvez ter milhões de pessoas, né? Em toda aquela região, né? A ideia da palavra aqui é a palavra Vaihi ki rehel. E foi Vaihi que Rehel Hadam, que começou o Adão a multiplicar-se, essa palavra tem uma conotação que é muito interessante, porque quando você olha o dicionário e o uso dessa palavra nas escrituras, as primeiras traduções desta palavra são as mais importantes, são as que se usa mais. E a palavra Rehel, o uso dela significa profanar. Romper no sentido de como uma virgem, por exemplo, que perdeu a virgindade. Rompeu-se algo. Tipo assim, você derramou um sangue. É a ideia de perfurar-se, de fazer algo que era proibido ou nunca tinha sido feito e alguém foi lá e fez. Lá não pode, aquela árvore não dá para... Então foi lá e alguém começou e fez algo. É a ideia de começar, tá bem abaixo nesse sentido. Já é um sentido mais abstrato. O sentido primário dessa palavra é de romper no sentido de tipo, vamos fazer. Não lembra-se que lá atrás, Lameque o Lameque de Caim já tinha instituído a poligamia, já tinha se intitulado Deus, né? Já estava desdenhando da vida humana, matei, feri, e quem vier para cima, cara, vai ser maldito,
né? Então, ele é um rompedor. É a ideia do tipo assim, eu estou assumindo uma coisa que nunca ninguém fez. Todo mundo só tem uma mulher, eu vou ter várias, né? Eu vou quebrar os princípios. E aqui me parece algo muito interessante porque nasceram filhas a eles, né? Lembra que nesse tempo aqui já tinha gente sendo sacrificada, né? Já tinha uma porção de coisa, cara. A violência já era extrema na terra. Já estava extrema. E nasceram filhas a eles. E viram os filhos, a tradução aqui agora, nós vamos buscar uma tradução mais no original, né? E diz assim, e viram os filhos dos senhores que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Né? Então aqui, no original, a palavra aqui, e viram, não os filhos dos senhores, né? A palavra aqui, lembra que nós falamos sobre a inconsistência das traduções, né? A palavra aqui é Bnei Elohim. Lembra? Elohim é a palavra usada lá no princípio. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Aqui, essa é uma expressão que é os filhos de Deus. Filhos de Deus, né? Nas traduções comuns, né? Essa palavra seria os filhos de Deus. Já disse que a palavra Deus aqui é uma palavra muito ruim também para usarmos como tradução de Elohim, né? Mas para nós buscarmos uma certa consistência aqui, porque todas as 5 vezes que aparece essa palavra, essa frase, Bnei Elohim, no Tanar, as 5 vezes que aparece, ela está se referindo a seres celestiais, né? Aliás, uma das vezes é aqui, né? Mas as outras 4 vezes, em Jó, capítulo 1, quando os Bnei Elohim chegam diante de Elohim, né? Os filhos de Deus chegaram diante dele, também chegou Hassatã, né? Então tem 2 passagens aí, 2 textos falando sobre isso. Depois em Jó 38, ele fala assim, aonde você estava, Jó? Quando eu criava todas as coisas e os filhos de Deus aplaudiam, louvavam, né? Viam Deus criando, viam Elohim, Yahweh, Elohim criando todas as coisas. Os Bnei Elohim estavam lá, cara, na criação. Então não dá para dizer que eles eram homens. Nem filhos dos senhores, nem filhos dos juízes. Não dá para usar outra tradução. Bnei Elohim é filho de Deus, né? E nós temos uma palavra também em Daniel, quando eles estão na fornalha, e eles veem um 4º homem como um Bnei Elohim, dançando junto com eles, né? Como um filho, deles traduzem como um filho dos deuses, né? Algumas traduções. Mas é a mesma frase, Bnei Elohim. Tá? Então, há 3 possibilidades aqui nesse texto que são as mais comuns de interpretação. Que esses Bnei seriam os filhos de Shet, né? Que eles seriam dessa linhagem aqui, esses daqui seriam os filhos de Deus. Né? Mas você veja, a inconsistência aqui da tradução, o uso da tradução na escritura tem que ser consistente com o que é sempre usado. Né? Então, Bnei Elohim é filho de Deus. Né? Então, e viram os Bnei Elohim, e isso é legal a gente começar a usar o termo no original a partir desse entendimento, viram os Bnei Elohim, que as filhas do homem, as Bnot Hadam, as filhas do homem, Bnot Hadam, Bat, filha, Bnot, filhas, Bnot Hadam, as filhas do homem. Tem um contraste aí entre Elohim e o homem, entre Deus e o homem.
O texto, para mim, ele está muito claro quando nós olhamos no original, né? E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E disse o Eterno: não lutará comigo o meu espírito por causa do homem para sempre, porque também ele é carne e seus dias serão 120 anos. Então, aqui a ideia de que eles vão ter 120 anos até o dilúvio. Tá? Então, a partir desse momento, é 120 anos. Não é que que o ser humano só vai viver 120 anos. Porque nós sabemos que tem gente que vive mais do que 120 anos. Na história sempre teve. Então, não é um limite para toda a humanidade. Era o limite para aquela geração. Eles terão 120 anos para se arrependerem. E aqui nós vemos um número que é um número também chave nas Escrituras, né? O número 12, a multiplicação por 10, por 100, por 1000, é sempre falando de uma totalidade, daquele número na sua grandeza, às vezes até para a eternidade. 144 mil que tem no Apocalipse, né? Então são números assim que falam da sua totalidade, né? Que é 12 vezes 12. 144 vezes 1000, cara, então a totalidade de todos aqueles que vão ser povo de Deus para sempre, né? Então não está falando do número exato. Ó, tá, 139.999, mais um aí, né? 144, cara, tipo, não é isso. Os números eles não são números absolutos. No sentido assim, de que ficou 400 anos no Egito. É muito difícil provar que ela ficou 400 anos no Egito. Você pega a genealogia daqueles que estavam no Egito, vai dar 210, 280 anos se esticar muito. Porque você tem o nome de cada um e daqueles que saíram do Egito. Você tem a sequência. Você diz assim, cara, como que eles ficaram 400 anos? Não, está falando de um tempo que eles ficaram o ciclo completo. 40 é um ciclo completo. 400 é o ciclo completo do povo, de todo o povo de Deus que estava lá, né? Então, alguns números obviamente vão bater, outros eles são a ideia. Tinham 70 nações na época no mundo. 70 também está falando. É um número voltado para... Sempre se fala a respeito de nações, né? Então, 70 eram as nações. Então serão os seus dias 120 anos. Os gigantes estavam... Aí, ponto. Ponto. Encerrou. Cara, ele falou, os seus dias serão 120 anos. A minha interpretação nesse texto é que agora se abre uma nota de rodapé, um parênteses. Ela não tem continuação no hebraico. E os gigantes não tem o E. Tudo que tem continuação no hebraico tem E. No original, que é o Vav. Ve Yomer Elohim. E disse Elohim. Continuação da mesma coisa que estava fazendo. Aqui não. Aqui, tipo, tá falando de um outro assunto. Ele fala do mesmo assunto, só que ele faz uma explicação como se fosse uma nota de rodapé. Os gigantes estavam na terra naqueles dias e também depois. Quando conheceram estes filhos dos senhores, os Bnei Elohim, as filhas do homem, e lhe deram filhos. Estes foram os valentes que sempre houve, varões de renome. Olha que interessante, ele diz... Muitas pessoas acreditam que esses gigantes, a palavra aqui é Nefilim, tá? Então, a palavra aqui é Nefilim, tá? Então, ela vem de uma raiz, que é a raiz Nafal. Nafal, que significa caído. Os caídos, porque im é plural. Os caídos, tá? Não, cara, não um gigante, tá? Os caídos estavam na terra, tá? A tradução gigante, cara, não, ela é de alguma tradição, né? Que alguém chamou de gigante,
né? Mas a palavra ela tem a ver com caído, né? Cair. Né? Então, ele abre um parênteses e diz assim, como se ele estivesse explicando a pergunta que todo mundo já fazia. Tá, esses daí são os gigantes? Os filhos de os Bnei Elohim tiveram, né, relacionamento com as Binot Ha'adam, né? E então esses são os Nefilim? O que ele está dizendo? Os Nefilim estavam na terra naqueles dias. Já estavam antes. Estavam na terra naqueles dias. Já estavam. E também depois. Quando conheceram esses Bnei Elohim, as filhas de Ha'adam. E lhes deram filhos. Eles tiveram filhos. Esse relacionamento aqui, ó, deu filhos. Tá? Teve filhos aqui. Mas ele está dizendo que esses filhos aqui, eles não são os gigantes. Ele está dizendo os Nefilim já estavam antes e também depois. E isso é muito interessante. Como que depois? Depois do dilúvio? Eles continuaram na terra? Por que se encontra depois seres que eram gigantes mesmo? Não quer dizer que eles não eram grandes. A tradução, muitos vão chamar de gigantes. Para mim, eles são os caídos, que eram uns caras grandes, muito grandes. Tanto que depois nós vamos ver isso na Terra, em várias passagens vai ter. Né? Davi luta contra um gigante. E esse gigante tinha irmãos. Os Refaim e os cara, tinha um monte de gente. Tinha uns caras que eram grandes. Né? Então existiram povos, cara, grandes, muito grandes. Né? E aqui, mas nesse texto, a Escritura chama ele de os caídos. Tá? Os caídos. Então isso me fala de algo também que já tinha... Então nós temos duas coisas que acontecem aqui. Nós temos seres angelicais, Bnei Elohim, e quando à medida que vamos aprofundando isso, vamos descobrir, cara, que esses Bnei Elohim, eles faziam parte de uma assembleia de Deus. Daqueles que governavam, cara, que o Senhor presidia no meio deles. Né? Salmo 82, por exemplo. Salmo 89. Né? Então, que o Senhor sempre teve um conselho. Né? E seres, cara, que... Né? Deuteronômio 32:8, né? Que vai dizer, cara, que para os filhos de Elohim, de El, né? Ele dividiu as nações depois de Babel. Então nós vamos ter tem muitas coisas aqui que a gente tem que conectar dentro do hebraico. Aqui a coisa ruim que deu foi que seres de natureza diferente tiveram relacionamentos. E isso é algo que a Escritura... Alguém poderia me emprestar uma Bíblia? Então nós vamos ver como Pedro, capítulo 2, como ele entendeu essa... Segunda Pedro, capítulo 2. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Ele começa o texto falando que aqui, assim como no passado, agora também serão pessoas que vão negar o soberano que os resgatou.
e assim atrairão repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Né? Sabemos quem era o caminho, quem é o caminho e quem é a verdade. Movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo, de igual modo ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, o proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Então aqui o Senhor, Pedro vai falar que houve uma destruição, e ele compara os falsos mestres e os falsos apóstolos, cara, aqueles que vão receber o mesmo julgamento, a mesma condenação que receberam os anjos. Não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. E de igual modo, ele não poupou o mundo antigo, o qual abateu o dilúvio sobre aquele povo. E também depois ele vai dizer no 6, também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, guarda aí. Vamos lá para Judas. E Judas vai dizer assim, versículo 6. Versículo 5. Quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito. Contudo, mais tarde, destruiu todos os que não creram. Não creu? Judas era crente. Aqui. Né? E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidades originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, eles os têm mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Então ele fala, não guardaram sua autoridade e abandonaram o seu domicílio. Algumas traduções vão dizer, abandonaram o seu modo original de proceder. Tá diferente aí como é que tá? Não? Abandonar a própria morada. Abandonar a própria morada. De maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual. Estando sob o castigo do fogo eterno, estas cidades nos servem de exemplo. Então, você vê que 2 Pedro capítulo 2 e Judas, versículos 5, 6 e 7, estão alinhados. Os dois estão falando da mesma coisa. Tanto falam de anjos, que estão condenados em cadeias eternas, quanto falam de Sodoma e Gomorra. E qual é o que une esses textos? Imoralidade sexual. Imoralidade sexual. E se nós não... Da onde eles tiraram isso aqui? Que outro lugar na Escritura você tem para tirar esses textos aqui? Não tem. Esse é o lugar. Gênesis capítulo 6. Né? Os primeiros versículos ali do capítulo 6. Né? Principalmente o 6, né? 6:2. Então, nós encontramos aqui, né? Nós encontramos aqui o motivo, o que aconteceu. Então, nós temos anjos que abandonaram o seu lugar, abandonaram o seu estado original,
né? Para ter relacionamento com as filhas dos homens, né? Então, esse é o motivo, né? Porque anjos foram guardados em cadeias eternas, né? Abandonaram o seu domicílio. Então, isso quebra qual princípio? Diz que todas as coisas vão ser reproduzidas segundo a sua semente, segundo a sua espécie. Aqui nós vemos duas espécies completamente diferentes se misturando. Ali, mas em Mateus 22 fala que os anjos no céu não se casam nem se dão ao casamento, né? Depois daqueles dias, porque os anjos no céu nem se casam nem se dão ao casamento. Os anjos no céu, né? Os anjos no céu, eles não fazem isso. Esses anjos aqui, está escrito que eles abandonaram o seu domicílio e tomaram. Então, essa é uma forma muito importante de nós vermos a Escritura. Os textos, eles têm que ter consistência de tradução. Eu não posso chamar filho de Deus num texto, filho de juízes em outro, filho dos senhores em outro. Cara, Bnei Elohim é Bnei Elohim. E a Escritura tem uma consistência, né? E nós temos que pensar por isso analisar muitas vezes os textos, né? Então, agora voltando no versículo 1, e foi quando começou o homem a multiplicar-se sobre a face da terra e nasceram filhas a eles, né? Aqui, o que eu acho interessante por que a Escritura não fala que nasceram filhos? Por que fala que nasceram filhas a eles, né? E qual o interesse de seres espirituais, cara, deixaram o seu domicílio, tomarem as filhas dos homens? Porque eles já tinham deixado. Eles não deixaram só por causa das filhas dos homens, mas eles tomaram as filhas dos homens. Aí voltamos naquilo que lá no comecinho, Gênesis 3,15, e da semente da mulher sairá um descendente. O descendente está no singular. O descendente. Não fala de muitos descendentes. Da serpente fala descendência, né? Mas da mulher fala descendente. Então, se nós temos seres aqui que deixaram o seu domicílio, que estão presos em cadeias, que foram condenados, qual é a forma de eu tentar sobreviver? Porque eles foram condenados depois, né? Mas qual é a forma de eu tentar sobreviver nesse mundo? É que não tenha fim. Enquanto o mundo não tiver fim, enquanto não chegar o julgamento, eu vivo para sempre. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contaminar as mulheres, porque se delas vai vir a semente, está profetizado que vai vir a semente do descendente, eu vou contaminar as mulheres. A mesma coisa depois, cara, quando ele sabe que, por exemplo, que vai nascer um Mashiach, que é Moisés, que é um modelo, que é um salvador do povo. Porque eles conhecem os tempos, sabem das estações. Não vieram os magos seguindo uma estrela. Eles conheciam as estações, sabiam, faziam leitura das coisas. Os egípcios sabiam, cara, de toda essa parada. Faziam leitura, não sabiam de todos os detalhes, não sabiam exatamente onde seria. Mas ele diz assim, matem todos os meninos com tal idade. Porque ele quer o quê? Destruir agora a semente. As mulheres não tem mais contaminar, porque tem milhões. Tinha 1 milhão, cara, quantas mulheres judias, cara, hebreias no Egito? Agora não tem. Agora nós temos que afunilar. Vamos matar os meninos que nasceram. Se a gente acabar com a linhagem dos meninos, matar todos os meninos, beleza. Não vai nascer um salvador. Não vai nascer um libertador. Então a ideia de que o inimigo está sempre
tentando entrar na história para destruir aquilo que o Senhor está fazendo. Ok? Então, o Eterno viu que era grande a maldade do homem na terra e que todo o impulso dos pensamentos do seu coração era exclusivamente mal todo dia. E arrependeu-se o Eterno de ter feito o homem na terra e pesou-lhe o coração. Aqui tem algo muito bacana, muito fera, porque a palavra aqui, esse também é um texto, esse capítulo 6 de Gênesis é um dos capítulos mais cheios de mistérios na Bíblia, né? Mais difíceis de entender, né? Aqui a gente tem que ter muito cuidado, muita humildade, porque, cara, isso, né, é um capítulo difícil, porque aqui vai dizer, e arrependeu-se o Eterno de ter feito o homem na terra. Então muitas pessoas perguntam assim, mas como Deus se arrepende? Números 23 diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Cara, Deus se arrepende? Deus pecou? Deus não peca, né? Então, se ele não peca, o que significa arrependeu-se o Eterno? Deus se arrependeu de ter feito, ele não sabia que o homem, né? Ele mesmo colocou uma árvore no jardim, né? Então, o que aconteceu nesse momento aqui, né? E arrependeu-se, porque a palavra arrepender aqui, um outro aqui problema de tradução, né? Difícil também, a palavra difícil, né? Porque aqui o texto diz vá e inahem, e na Hem, Inahem, né? Você veja aqui que o nome de Noé é formado por duas letras. Nun, som de N, e Het. Tá? Som de R. Por isso que o nome dele é Noah, né? Noah, tá? Nun e Het. E o nome dele significa o quê? Consolo. Descanso, consolo. Porque esse trará descanso. Lembra que quando deram o nome para ele? Porque esse nos trará descanso. E a palavra aqui, Inahem, a raiz dessa palavra é Noah. O mesmo nome, a mesma, né? De Nahum, né? O nome do profeta Nahum, né? Descanso, consolo, né? E então vá ele, né? O Yud, né? Vá Inahem, e ele se consolou o Eterno de ter feito o homem na terra. Podemos até interpretar, e se estava desconsolado, estava tipo, sabe? Não se arrependeu. E se consolou, tipo... A minha diz assim, ó, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Normalmente ainda coloca ficou triste. Né? Agora quando a gente pensa, se consolou, né? E ele se consolou. Se consolou. Por que essa vai ser a melhor tradução? Por quê? Porque nós estamos falando... então aqui diz assim, né? E se consolou o Eterno de ter feito o homem na terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Eterno, farei desaparecer o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o quadrúpede, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependi de os haver feito. Né? E Noah achou graça aos olhos do Eterno. Então, nós vamos ver aqui, cara, que Noah, o consolo, achou
graça. Ren. Olha que louco isso aqui. Het Nun. O nome ao contrário de Noah é graça. E achou Deus, Elohim, né? Noah achou Ren. Noah, Ren, achou graça aos olhos do Eterno. Cara, isso é uma palavra, né, tremenda, porque é esse código, cara, que não tem. É a palavra inspirada de Deus, cara. Não tem. O cara não é muito profundo. Não tem como o cara inventar isso na cabeça de um. Tem tantas coisas importantes nisso, né? Então, para nós terminarmos, na semana que vem, entramos na questão das genealogias, do que saiu de Shem, Ham e Yafet, né? Mas eu queria terminar porque fala que Noah encontrou graça. E diz assim, estas são as gerações de Noah. Ponto. Noé foi um homem justo, perfeito nas suas gerações. Ele começa dizendo, essas são as gerações de Noah. Cara, ele não fala. Fala sobre o caráter dele, cara. Estas são as gerações de Noah. Noé foi um homem tzadik tamim, um justo perfeito em suas gerações, em sua geração. Com Deus andou Noah. Olha a potência dessa frase, né? Noah foi um homem tzadik, justo, tamim, perfeito. Tamim, guarda essa palavra, tamim, perfeito, alinhado, reto, que está íntegro na sua geração. Isso também fala aqui do 10, porque fala não apenas do que Noah era, mas também do que ele representava, porque o Senhor está fazendo, lembra que ele faz tudo em cima de padrões? E esses padrões, cara, Noah é um desses padrões. Ele acontece no tempo certo, ele é preparado para isso. Ele é alcançado nesse lugar, tudo acontece, tudo está concorrendo para que ele seja esse cara que está na posição correta. Ser um justo, né? Muitas vezes a gente pensa assim, justo é uma palavra abstrata, né? Como que a gente fala o que é justo, né? Eu gosto daquela figurinha, daquele brinquedinho, né? No cercadinho das crianças que tem um brinquedo de madeira com um buraco de uma estrela, de uma bolinha, de um quadrado, né? De um triângulo. Você pega né? O quadradinho e tenta enfiar na bolinha e não vai. Aí você põe no quadradinho e ele entra e fica certinho. Ele entrou justo. Ele está reto, alinhado, foi feito para aquilo, está de maneira, ordenado. A sua vida está ordenada para andar naquilo, cara, e ser essa resposta para a sua geração. Ser a resposta para uma geração. Ordene a sua vida. Ordene, porque de Abraão vai dizer assim, vou deixar o Abraão sem saber o que eu vou fazer? Porque agora eu sei que ele ordenou, que ele vai ordenar a sua casa e seus filhos, cara, para andarem e fazerem justiça diante de mim. Eles vão fazer. Ele sabe, o Senhor fala assim, agora eu sei. Então eu vou falar com ele. Ó, Abraão. Ele tem, o Senhor está analisando essas coisas. Está vendo essa maneira de proceder. Com ele em primeiro lugar. Com ele, né? Por isso, sermos justificados. Por isso, em Cristo, no Mashiach, nós somos justificados. Não pela nossa própria justiça, porque muitos vivem por mérito. Acham que cumprir coisas, serem tudo certinho, segundo
segundo a sua própria justiça. Isaías vai dizer assim que as vossas justiças são como trapos de imundícia diante de mim. Trapos de imundícia eram os trapos da menstruação. É tipo assim, cara, não dá para usar isso aí. Tá? Então, é como nós somos tornados justos através do Mashiach. Do Mashiach, o justo que morreu pelos injustos. Porque nenhum homem conseguiu cumprir. Nenhum homem. Se a lei aperfeiçoasse alguma coisa, ela tem o seu motivo de existir, com certeza. Foi o mesmo Deus que criou. Mas temos que entender qual é o motivo dela existir na história e nas nossas vidas. Porque ela nunca deixa de existir. Mas nenhum homem será justificado pelas obras da Torá. Nenhum. Então, ou cremos, né, e andamos com Ele para estarmos com o Pai. O sangue era o sangue do Cordeiro, que foi passado nas portas. Foi esse sangue que livrou eles. Não porque eles eram certos. Não porque eles estavam cumprindo tudo. Eles obedeceram a Deus naquilo. Eles tinham que fazer aquilo. Então que a Shalom do Senhor permaneça sobre a sua vida e que produza em você, o Ruach HaKodesh produz em você, o Espírito Santo produz em você, para você ser um Tzadik Tamim e encontrar Ren. Você foi chamado para ser um consolo. Está tudo alinhado. Esse Noah vai liberar uma pomba. Né? E essa pomba, ele vai soltar essa pomba para ver se tem um lugar onde ela possa repousar. Né? Para mim, aquela pomba, ela voou, até encontrar o verdadeiro repouso naquele batismo no Rio Jordão. Milhares de anos depois. Ela veio e desceu naquele dia, naquele batismo. Quando a voz, o céu se abre e a voz diz: eis o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Que a Shalom do Senhor seja sobre a sua vida. Em nome de Yeshua.